Agora vamos entender como montar um cronograma. O cronograma de projeto é uma ferramenta de gestão que tem por objetivo organizar as atividades, recursos, prazos em um único lugar. É possível ter uma melhor visibilidade das tarefas e suas dependências, além dos recursos que serão necessários para a execução de cada tarefa durante todo o ciclo de vida do projeto. Isso permite um maior controle sobre o tempo do projeto, evitando atrasos nas entregas. Também pode ser utilizado na comunicação com a equipe e demais stakeholders. O que eu sempre faço? Eu sempre atualizo os cronogramas de projeto uma vez por semana, no mínimo, e sempre que eu atualizo, eu disparo uma cópia para todos os envolvidos saberem como está o andamento do projeto. E com o cronograma de projeto, você conseguirá ter uma visão geral de todas as atividades do projeto, as suas dependências e quais os recursos estão sendo empregados em cada atividade ou quando serão utilizados, otimizando o uso de recursos da empresa. Fica mais fácil monitorar se existe alguma coisa fora do planejado e, se não for corrigida, poderá aumentar os custos, encarecendo o projeto. Ajuda a acompanhar as tarefas do projeto e antecipar qualquer indício de desvio. E, além disso, possibilita que ações corretivas sejam tomadas para garantir que as entregas do projeto estejam disponíveis dentro do prazo estipulado, assegurando o cumprimento dos prazos e as expectativas. E quais são as premissas para a elaboração de um cronograma? Primeiro, você precisa definir as atividades que serão executadas no projeto. Depois, você precisa sequenciar essas atividades no roteiro de execução. Na sequência, você precisa estimar quanto tempo cada atividade terá de duração e vincular essas atividades nas pessoas ou recursos que você vai usar durante o projeto. Depois disso, vincular as dependências das tarefas, ou seja, pode existir dentro do seu roteiro de execução tarefas que só pode ser iniciada quando a outra estiver 100% concluída, ou não. Pode ser que você tenha tarefas que podem ser executadas em paralelo. Essa é a grande sacada, porque com essa visão você pode ganhar tempo de execução. E aí, com todas essas definições, você pode finalmente elaborar o seu cronograma e controlá-lo, atualizando periodicamente. E como eu falei no slide anterior, você pode ter sequenciamento de tarefas. Muitas atividades de um projeto, elas podem estar interligadas, e às vezes não dá para começar uma sem o término da outra. Então, é importante você identificar essas interligações para estabelecer uma sequência lógica de trabalho. Divida entre os marcos significativos do projeto para promover um melhor sequenciamento e visibilidade de entrega. Normalmente, essa sequência se dá assim: quando o sucessor começa uma atividade com a conclusão da fase anterior, o sucessor só pode começar com o início de certa atividade, o sucessor só pode finalizar após a conclusão de certa atividade e o sucessor só pode terminar após o início dessa atividade. Vamos falar um pouquinho mais da fase de estimativa. Nessa fase, é importante você estabelecer a duração de cada atividade. É possível também saber quanto tempo que seu projeto terá e, se necessário, você alocar mais recursos ou reduzir conforme a expectativa dos seus prazos. É importante avaliar se os recursos que estarão totalmente disponíveis para o projeto e os recursos que trabalharão parcialmente para identificar necessidades de gargalos. Associe as estimativas em cada tarefa do seu cronograma. Bom, vamos lá. E depois de você já ter tudo montadinho, bonitinho ali, o seu roteiro de tarefas, quem vai executar, quando vai executar, você parte para a elaboração do cronograma. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem como que pode montar. Nesse primeiro quadrinho aqui, eu coloquei a sequência das tarefas, né, das atividades, dentro de um calendário de dias, né? Nesse caso aqui foi no mês de março. Então, a atividade A começa no dia 1º de março e acaba dia 4 de março. A atividade B, ela não precisa exatamente esperar a atividade A terminar. Ela pode começar um dia antes. Então, ela vai começar dia 4 de março e vai até o dia 10 de março. A atividade C, ela não precisa que a atividade B seja concluída. Ela pode andar em paralelo. Então, ela vai começar no dia 5 de março e vai terminar no dia 7 de março. E por
aí vai. Você está vendo aqui a grande sacada de você ter essa visão? Porque aqui você vai conseguir ver se você vai conseguir antecipar prazo do seu cronograma, que é muito bom, ou se você vai estourar o prazo que você tinha combinado lá no momento do levantamento e da modelagem. Então, essa visão é importante para você saber se você vai colocar mais recursos dentro do projeto ou não, se você vai conseguir antecipar prazos. Então, essa visão te ajuda bastante nisso. Nesse segundo quadrinho aqui, eu trouxe um resumo de tarefa e o prazo de início e fim. Eu uso esse quadro para repassar para os recursos que irão executar o projeto. Eu também separo por nome, tá? E com isso, cada um deles sabe o que eles têm para executar, quando deve iniciar e quando deve terminar. E é muito útil também você dividir o seu cronograma em fases ou grandes marcos. Nos próximos módulos, eu irei ensinar que esse é o grande diferencial dos métodos ágeis. Diferente do PMBOK, onde você tem um grande marco de Go Live, as metodologias ágeis te possibilitam trazer pequenas entregas ou lotes, possibilitando utilizar a entrega e trazer visibilidade para todos os envolvidos. Então, nesse quadro aqui, eu trouxe um cronograma separado por pessoas, né, o status, se já está concluído, se não está, e separado por duas fases. Então, vamos lá. Após ter montado seu cronograma com todas as datas, os recursos, os custos, os prazos, é importante você gerenciar. Para gerenciar o cronograma, é preciso você atualizar o andamento das atividades ou tarefas, informando se estão pendentes, em andamento ou finalizadas, no prazo ou atrasadas. Então, é muito importante você não deixar o cronograma lá esquecido, só montar no começo do projeto ali para você dividir entre os recursos e não atualizar mais. É muito importante você atualizar pelo menos uma vez por semana para você saber se você está dentro do prazo, se você antecipou o prazo ou se você está estourando o prazo. E aí existe de mercado algumas métricas para te ajudar a colocar o percentual de conclusão de cada tarefa. Então, 25% é quando você iniciou a atividade. Então, você começou, você está lá no início ainda, você está executando ela bem no comecinho, mas ela não está no 0% porque você começou. Então, você coloca ali 25%. Então, já dá um entendimento para todos que a atividade ela está no início ainda. 50% é quando você vê ali que a atividade já está na metade do caminho, tá? Ela está em andamento em vias de entrar na reta final. Então, você coloca 50%. 75% é quando a atividade já passou da metade e está em vias de conclusão. Então, quando você perceber que está quase ali na reta final de entregar a tarefa, você pode colocar 75% na atividade. E 100% quando a atividade estiver concluída. Então, atualizando todas as tarefas e subtarefas, no cronograma, se você for usar alguma ferramenta, né, de controle de cronograma, por exemplo, o Project, se você atualiza a subtarefa, automaticamente a tarefa mandatória ali, a centralizadora, ela é atualizada automaticamente. Bom, aprendemos nessa aula, então, como elaborar um cronograma. Então, roteirizar as tarefas, sequenciar elas, colocar as dependentes e as interdependentes uma da outra, colocar o prazo de cada uma e os recursos. Ensinei também a grande sacada de utilizar métodos ágeis, porque nos métodos ágeis a gente consegue perceber pequenas entregas durante a execução do projeto, diferente do PMBOK, que a gente tem um grande marco. Isso não quer dizer que eu não uso a metodologia PMBOK, mas ela não é uma metodologia ágil e não é a pauta desse curso, né, dessas aulas. Mas o PMBOK, ele possibilita você ter ali um grande marco, então é para projetos muito complexos, muito grandes, né, grandes obras que você tem que ter muitas pessoas envolvidas e você precisa ter o controle da execução do projeto. Para projetos pequenos, projetos menos complexos ou até de médio porte, você consegue utilizar métodos ágeis. Então, espero que você tenha entendido até aqui como elaborar, roteirizar essas atividades e colocar dentro do cronograma. Obrigada por me acompanhar até agora e nos vemos na próxima aula.